Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando aqui sobre o reinado de Josias. Esta é a lição da CPAD, que traz por título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. É a lição de número 12, que vamos estar estudando nessa feita, e espero que você esteja bem, que Deus tenha abençoado a sua vida, e aproveitando o ensejo para pedir a você que se inscreva no canal, você que tem nos acompanhado e ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative o sininho de notificação, e o mais importante, que você dê aquele like, pois isso nos ajuda muito a continuar divulgando, esse trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja. Vamos divulgar a palavra de Deus, aproveitar esse instrumento, essa ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos. Você também pode estar fazendo o seu comentário acerca do assunto que estamos ministrando, pode fazer a sua pergunta e também não se esqueça de colocar no seu comentário da onde você está, se comunicando conosco, a sua região, a sua cidade, o seu estado, ok? Outra coisa, se você não gostou do conteúdo, não quiser dar o like, você também pode dar o dislike, não tem nenhum problema, ok, querido? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. O texto áureo diz: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. O texto, a verdade prática diz: Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então esse é o texto áureo e a verdade prática é a leitura bíblica em classe. Está registrada em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 a 5, depois o versículo 8, depois o capítulo 23, do versículo 2 a 5, depois o versículo 21, 22 e 25. Nós não vamos fazer a leitura porque é extensa a leitura, mas os irmãos que tiver a sua Bíblia ou a lição bíblica aí pode estar fazendo. Nós vamos nos ater mais aqui ao conteúdo. O objetivo geral dessa lição de hoje é pontuar o avivamento gerado por Josias. Primeiro lugar, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E em terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então nós vemos aqui que de todos os reis de Judá, ou por que não dizer de Israel, foram reis que se voltaram à idolatria, a começar por Jeroboão, conforme já vimos nas lições anteriores. Se formos analisar, tivemos aí mais ou menos de 3 a 4 reis que andaram mais ou menos na presença do Senhor. Mas nesse ponto aqui, nós podemos destacar 2 reis, que foi o rei Ezequias e agora o rei Josias, que começa a governar com 8 anos de idade, depois de seu pai ser assassinado, e segundo os historiadores, ele foi assassinado pelo sacerdote, daqueles ídolos que existiam ali, porque desde pequeno, desde criança, no caso, Josias não aceitava a idolatria, pois no final da vida do seu avô, ele conversa com Josias e orienta Josias concernente à idolatria, reconhece os seus erros, reconhece o quanto ele falhou diante de Deus e sabia que o seu filho também andava pelo mesmo caminho que ele tinha andado. Então Josias, desde cedo, ele propôs no coração dele não aceitar a idolatria, não aceitava, e através de tutores, talvez da sua mãe, de algum sacerdote, tinha ali o seu primo,
que com certeza conduziram as coisas até que ele chega numa idade em que ele começa a trabalhar. O que nós entendemos nessa lição é que demorou 18 anos para que Josias finalmente pudesse dar início àquela faxina completa, aquela limpeza completa, tirando todos os altos, derrubando por terra todos os altares, todos aqueles ídolos, quebrando tudo. Ele devia ter mais ou menos entre 20 e 26 anos, é o que nós encontramos através da história, quando ele realmente começa a fazer uma reforma de verdade ali em Judá. E em Israel também, porque inclusive lá em Betel, ele, além de derrubar tudo que ele encontrou lá de errado, ele desenterrou os ossos daqueles sacerdotes para se cumprir uma profecia e queima todos aqueles ossos ali naquele altar, e então ele passa agora a fazer uma limpeza no templo. Ele dá ordem para que seja feita uma faxina completa no templo. Por quê? Porque o templo, além de estar corrompido, lá dentro tem vários ídolos, existiam mulheres que faziam ali, hoje nós chamamos de patoá, somente o povo nordestino sabe muito bem o que é isso. E ali elas faziam aquelas bolsinhas com o santinho ali e vendiam. Além do que também existia ali também um prostíbulo, a palavra de Deus chama de sodomita, tinha uns sodomitas ali. Então existia ali uma coisa terrível acontecendo dentro da casa do Senhor. Então o rei Josias, ele expulsa todo aquele sacerdote, ele limpa a casa, e é nessa arrumação, é nessa limpeza que o livro da lei foi encontrado ali. Segundo a história, os 5 livros de Moisés foram encontrados. E quando ele encontra esse livro, então ele pede para ler, e ao ouvir a leitura, o que Deus falava através daquela escritura, ele rasga suas vestes, ele se arrepende, não só por si mesmo, mas por ver que todos os seus antepassados andaram longe dos caminhos do Senhor, fizeram coisas que não agradavam a Deus. Então ele começa agora a convocar todo o povo de Israel. Convoca o povo de Israel, os sacerdotes do templo, os verdadeiros sacerdotes do templo, que naquela época estavam distanciados do templo, porque esses sacerdotes do mal, da idolatria, tinham dominado tudo. Mas agora ele chama Ilquias, Safã, todo o pessoal que fazia parte da cúpula ali da ministração a Deus, e reúne o povo para ler o livro e busca ali da parte de Deus um avivamento. É claro que mesmo com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, ele não conseguiu chegar a bom termo, porque o povo já estava com a sua mente cauterizada. O povo estava já vendido 100% àqueles atos. Porém, vai se consultar uma profetisa chamada Hulda. E Hulda entrega uma mensagem da parte de Deus para o rei Josias. Por Deus observar e ver que Josias era um homem que tinha voltado o seu coração integralmente a ele e estava procurando fazer uma reforma completa e restrita na cidade. Deus diz assim: olha, a sentença já está decretada, mas como você me buscou com coração sincero, arrependido de todo o mal que foi praticado, eu não vou executar essa sentença enquanto você for rei. Mas depois de você, eu vou executar. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que Deus, ele é fiel naquilo que promete. É claro que se o povo tivesse se voltado para Deus, de repente Deus mudaria toda a sentença, mas o decreto divino já estava na pauta. E mais tarde nós vamos ver o que aconteceu. Não era mais a Síria, mas agora era Nabucodonosor, era o Império Babilônico, aonde eles iriam permanecer por muitos e muitos anos ali. Então nós vemos aqui que
essa profetisa chamada Hulda deu uma mensagem de Deus com a resposta à busca de Josias. O povo de Judá iria ser castigado em breve por causa da sua idolatria e seus muitos pecados. Mas não durante o reinado de Josias. O rei tinha se humilhado diante de Deus, por isso seria poupado da desgraça do seu povo. Então, quer dizer, o que nós tiramos de lição prática nesse conteúdo que nós acabamos de mencionar aqui, é que Deus não condena o justo com os injustos. É aquilo que nós vimos no passado quando Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E Deus foi fiel. Não tinha 10 justos na cidade, mas Deus manda o anjo tirar Ló e a sua família de lá e depois destrói as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, a profetisa Hulda, inspirada por Deus, diz: olha, você se humilhou diante de mim, você se arrependeu do pecado, você colocou o seu coração para me servir com sinceridade e com integridade. Então, a sentença está lavrada e o castigo é certo. Mas enquanto você for rei, eu não vou permitir que isso aconteça. Mas depois que você vier descansar, ou for descansar com seus antepassados, então o juízo virá. Então, louvado seja Deus por isso. Depois que recebeu a resposta de Deus, o rei Josias reuniu o povo de Judá e renovou sua aliança com Deus. Todos se comprometeram a obedecer a Deus, rejeitando todos os outros deuses falsos. Josias retirou todos os ídolos do templo de Deus e fez uma grande celebração da Páscoa, seguindo as regras da lei de Moisés, conforme 2 Crônica, capítulo 35, verso de 16 a 18. Em sua campanha para eliminar a idolatria do país, Josias destruiu muitos altares idólatras construídos pelos seus antepassados e expulsou os médiuns, os sacerdotes pagãos. Ele também acabou com o sacrifício de criança ao deus Moloque em um lugar chamado Tofete. Josias foi para Betel, onde o reino de Israel a norte tinha seu centro de adoração idólatra, e destruiu o altar pagão para profanar o lugar. Ele até mandou desenterrar os ossos dos antigos sacerdotes pagãos e queimou-os nesse altar, conforme 2 Reis, capítulo 23, verso 15 a 16. Assim ele cumpriu uma profecia sobre esse lugar, feita algumas gerações antes, acerca do rei que iria queimar ossos humanos e destruir o altar, conforme o capítulo 13, de verso 1 a 2 de 1 Reis. Então nós vemos que quando nós queremos agradar a Deus, o que nós precisamos, irmãos, é de atitude. Atitude para nos posicionar contra tudo que o mundo oferece. A vaidade, a idolatria. Como já disse no vídeo anterior, a idolatria não é simplesmente um ídolo construído, uma imagem de escultura. Mas o ídolo pode ser qualquer coisa que você coloca, né, em lugar de Deus. Pode ser a esposa, pode ser a casa, pode ser um carro, enfim, pode ser o dinheiro, pode ser a adoração ao próprio corpo. Né? Tem pessoas que se adoram, e fazem tudo. E quantas pessoas têm morrido por conta desse endeusamento do corpo, da beleza? Então, qualquer coisa que você coloca, né, em lugar de Deus é idolatria. Mas quando nós temos a atitude de adorar a Deus, de servir a Deus com integridade, com inteireza de coração, então o mundo pode se espedaçar. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e é digna de toda aceitação. O que Deus decretou é isso que vai acontecer. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então nós vemos aqui que muito tempo depois, Josias realizou suas reformas. O rei do Egito passou perto de seu território com seu exército, a caminho de uma batalha com o rei da Síria. Josias decidiu enfrentar o exército egípcio. Apesar de essa batalha não ser sua,
o faraó tentou convencer Josias a deixá-lo em paz, porque não queria lutar com Judá, e avisou que Deus o tinha enviado nessa missão. Mas Josias ignorou o aviso e foi para a luta. E durante a batalha, o rei Josias ficou ferido e foi retirado da luta. Ele foi levado de volta para Jerusalém, onde morreu de seu ferimento, e seu reinado tinha durado 31 anos. Então nós vemos aqui que se cumpriu a palavra de Deus. O rei do Egito estava indo guerrear com Nabucodonosor. Então era uma guerra que não tinha nada a ver com Judá. Mas por ele ter passado no seu território, ou do lado do seu território, Josias resolveu intervir, né? Mesmo sendo avisado pelo rei do Egito que ele não estava vindo para lutar com ele, que ele deixasse que a luta dele não era contra Jerusalém, contra ele, o rei Josias, mas sim contra Nabucodonosor, ele reuniu seu exército e foi enfrentar o Egito. E aí acabou, né, sendo ferido, conforme vimos aqui, e ele acabou falecendo. E se cumpriu a palavra de Deus, que nada do que estava decretado aconteceria durante o seu reinado, mas após a sua morte, então Deus ia cumprir. Mas o que nós vemos aqui de concreto é que ele deixou um legado. Ele iniciou um trabalho muito importante para Deus, embora o povo não tenha assimilado, não tenha tomado a mesma posição, a mesma atitude que ele tomou. O povo continuou servindo a Deus naquele chamado sincretismo religioso. Então, uma hora servia a Deus, outra hora se voltava para os ídolos, sabe? Um pé numa canoa e o outro pé em outra canoa, ou em cima do muro. Para que lado eu vou? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Quando a gente precisa e quer servir a Deus, irmãos, a gente escolhe um posicionamento. Servir a Deus com interesse e coração é andar para frente sem olhar para trás e nem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas se manter no foco, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É somente dessa forma que nós vamos conseguir chegarmos a um porto seguro, que não é o porto seguro na Bahia, mas é o porto seguro do céu, fazendo e obedecendo a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é nele que temos que estar abrigado. Meus queridos irmãos, vimos nesta aula a diferença entre servir a Deus com integridade e querer transigir com o pecado. Tivemos reis nesse contexto desta lição bíblica que andaram em dois caminhos, tentaram agradar a Deus e agradar a idolatria, aos ídolos, aos deuses pagãos. Deus não aceita. Deus não aceita que nós venhamos nos dividir com outras coisas. Deus exige exclusividade daqueles que se aproximam dele. Se você quer viver bem, se você quer ter paz, se você quer ter alegria, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida e um dia estar com o Senhor por todo sempre, você precisa ser fiel a esse Deus maravilhoso. Do contrário, você corre perigo, como vários reis que passaram. E um outro ponto para concluirmos é que o rei, ele era alguém que cuidava da política, né, do social e da religião. Então, todas as pessoas estavam focadas no rei. Se o rei era alguém que se voltava para Deus, o povo acompanhava. Mas no caso de Josias, já era uma cultura implantada há muitos anos, a começar por Jeroboão, né, quando assumiu o reino de Samaria. Então isso veio passando de geração em geração, então era uma coisa que já estava arraigada. Ezequias
trabalhou na presença de Deus, fez o que era reto diante de Deus. Josias fez, mas o povo, depois que eles passaram, continuaram a praticar o mal. Que nós possamos, com a ajuda de Deus, nos firmar nos caminhos do Senhor e fazer aquilo que agrada a Deus, obedecendo os seus mandamentos, guardando a sua palavra, para que possamos estar de pé no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. Que Deus em Cristo te abençoe. Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade.